Falando de mentalidade, Diogo, o que que tu enxerga de diferença na mentalidade por exemplo, do pessoal da China, por exemplo, com relação ao Brasil? Porque a gente vê que lá sempre se baseia pela China, que é Sim. a maior potência, vamos Hoje dizer é a assim, indústria do mundo. né? A indústria do mundo. Mas tu enxerga alguma diferença de mentalidade? Bem, pessoal, estamos começando mais um episódio do Papo de Indústria, nossa segunda temporada. Então, sejam bem-vindos todos. Bem-vindo, Wanderson, mais um episódio. Obrigado. Vamos lá para mais um episódio. Muito bom. Hoje também o nosso convidado, Diogo Vizzi. Isso aí. Diretor comercial do Grupo Altec. Conseguimos trazer nossos parceiros hoje aqui para... É isso aí, seja bem-vindo então, Diogo. Obrigado primeiramente a vocês, né, o Papo de Indústria, pelo momento, pela oportunidade de estar aqui conversando um pouco, que é o que a gente mais, né, quer fazer, mostrar o nosso trabalho, mostrar o que a gente está fazendo no mercado. E agradeço também pelo espaço aqui, muito legal, muito bem recebido, e vamos lá, vamos bater um papo legal aí. Que bom, Diogo, ficamos felizes aí agradecemos também a oportunidade de tu estar aqui, tua disponibilidade, e é sempre bom ter os parceiros aqui junto conosco. E agradecer também a parceria da Altec. Claro, é isso aí. Agradecer. Tem fomentado aí esse programa aqui. Exatamente. Então, a Altec é um dos nossos parceiros aí. Então, agradecer também a Altec por estar conosco nesse projeto. Depois a gente vai falar um pouco mais aí das soluções também da Altec ao longo do nosso episódio. Então, Diogo, para nós começar o nosso bate-papo aí, primeiro queria que tu falasse sobre a tua experiência, que a gente sabe que é uma experiência grande aí no ramo da indústria. Eu sempre digo que nós aqui no Papo de Indústria, os nossos parceiros são entusiastas da indústria e acreditam muito na indústria. Importa, né? Então, a gente queria que tu falasse sobre essa tua experiência e o que tu enxerga, fazendo já um link para o nosso tema, que é falar sobre a indústria no Brasil e também a indústria, fazer uma relação com o restante do mundo, vamos dizer assim, cenário global. Como é que a tua experiência, né, tem ajudado, né, Diogo? E o que tu tem enxergado, baseado na tua experiência do cenário brasileiro e também do cenário global? Vou falar rapidamente da minha experiência. Trabalho já na indústria há 25 anos, então comecei, como acho que quase a grande maioria, lá de curso de Senai, estagiário. Na raiz, como é que é? Revezando o almoço do operador na hora que ele ia, né? Então, curso técnico, então sempre trabalhei. Eu fiz toda a minha carreira numa grande empresa de Joinville, numa multinacional de Joinville. Então, comecei desde operador e muito cedo já tive a oportunidade, né, e o privilégio de ir para áreas mais técnicas e também de gestão. Então, aquela velha história, né, supervisor de produção, trabalhar no turno da noite, se virar estudando, fazendo faculdade, trabalhando. E aí, mais foquei muito mais na equipe, na área de engenharia, então desenvolvimento de processos, de produtos. Tive a experiência de montar várias linhas de produção, de usinagem, né, sempre focado em usinagem. Desde blocos de motor, cabeçotes, peças automotivas, então compra de máquinas, compra de equipamentos. Tive a oportunidade, né, foi muito bom, uma experiência de tocar também uma planta dessa empresa no México, então tive a oportunidade de montar as linhas e depois fui como gestor geral da planta lá. Fiquei 3 anos quase, 3 anos e pouco. Então uma experiência também internacional, foi muito bom para entender também como é que o Brasil está posicionado, como é que o Brasil está... Como é que o nosso pessoal, nosso pessoal também está com relação a desenvolvimento, a engenharia, né? E aí retornei, e aí aquela história, aquele velho dilema, né? Continuar numa empresa e tal, e nisso o pessoal da Altec já vinha buzinando, Diogo, vem fazer uma coisa diferente. Aí na época, né, a gente já estava conversando há alguns anos, e aí, início do ano passado, por que não, né? Então... Um novo desafio. E aquilo que tu faz, né? Às vezes tu tá fazendo para dentro de uma empresa, por que não fazer no mercado e tentar ajudar um grupo maior de empresas, um grupo maior de aquilo que tu já trouxe, então tentar fazer com que tu consiga facilmente espalhar isso, né? Para com que outras empresas a gente possa ajudar, a gente possa desenvolver, porque esse é o grande foco da Altec, de tentar né, melhorar a indústria nacional. Então... E nada mais do que melhorar a indústria nacional não é só vender máquina, né? É tu ajudar tecnicamente ao teu cliente a escolher aquilo que tu, talvez dentro daquele portfólio que tu tem de produto, mais encaixe para ele, desde a parte financeira, da parte técnica, da parte de prazos, que a gente sabe que às vezes é difícil quando tu coloca uma compra de um bem de capital, né?
Então, e aí é isso. Então, eu entrei início do ano passado, já tô pouco tempo na Altec, então estou aprendendo ainda muito com os mestres aí que estão lá, mas sempre na área comercial, na área focada de usinagem. Então, eu dou o suporte para toda a equipe comercial e também técnica do grupo, né? E o contato também com os fornecedores. Então, eu também faço essa ponte entre a Altec e os nossos fornecedores. Acho que é isso. Na verdade, Diogo, então tu trouxe o teu objetivo da Altec era trazer o teu conhecimento para que tu pudesse ajudar, na verdade, um número maior de empresas e não só aquela na qual tu trabalhava. É o que eu sempre falo, né? Até nas conversas que a gente tem, às vezes, é assim, eu sou um aprendiz no que se pode dizer na parte comercial. A gente está aprendendo, né? Não tem essa vivência como muita gente dentro da empresa tem, mas talvez essa bagagem de indústria é aquilo que eu posso agregar e também talvez aquilo... A Altec vem crescendo muito, muito rápido. E aí, claro que toda empresa que vai crescendo muito tem que se estruturar com processos, tem que se estruturar com coisas que às vezes, quando tu é uma empresa tão pequena, tu não tenha. Então é isso que eu estou tentando ajudar a equipe lá, que é muito boa, a organizar esse crescimento também. Tu sabe que esse é um debate que volta e meia nós trazemos aqui, né, e fazemos essa provocação aos nossos convidados, né? E o que é mais fácil, né? O técnico virar comercial ou o comercial virar técnico, né? Então... Eu tô apanhando um pouco no comercial, mas acho que a gente... Eu acho que o técnico virar comercial, eu acho que é mais fácil. Eu acho, realmente, porque assim, né, o técnico é muito estudo, é muito, né, é muita experiência que tu tem que ter, né? E o comercial eu acho que tu consegue, às vezes, né, se tu tendo uma boa relação, acho que tu consegue curtar esse tempo. Se eu puder dizer, eu acho que é mais fácil o técnico virar comercial. Sabe que... Mas é uma dificuldade também, né, Diogo? A gente vê por nós mesmos. Nós temos basicamente a mesma trajetória do que... Isso é muito... Muito típico, né? Sim, principalmente aqui na nossa região e nas regiões industriais, é justamente isso que tu falou. Começa no Senai, faz toda a carreira dentro da indústria e tu acaba voltando muito para esse processo de engenharia, de projeto, de produto. A barriga na máquina, né? Exato. Não tem tempo de... Exatamente. E aí tu tem que, ao longo do tempo, tu ir desenvolvendo essas competências de outras competências comerciais, de gestão de pessoas e tudo mais. Tudo. Só que essa é uma dificuldade que a gente vê que muita gente que tem essa veia mais técnica tem muita dificuldade em fazer essa transição, nessa transição de carreira. Mas ao mesmo tempo eu até vejo assim de uma maneira um pouco diferente, que talvez por ser o cliente também com esse mesmo perfil, ele aceita melhor, né? Ele aceita melhor a conversa que faz sentido com ele, né? E a maioria dos nossos, né, as pessoas que a gente pelo menos está na rua e vendo, são pessoas também técnicas. Então essa conversa ela flui por causa disso. Tu não é uma pessoa que só vai ali com papo, tu vai com papo e com conteúdo técnico para suportar mesmo, e não só para vender, né? Que isso daí não existe mais, né? É sempre suportar o cara tecnicamente na melhor opção, né? É sempre... A gente costuma dizer, né, Diogo, que é tu entender a dor do cliente, né? Aquilo que a necessidade dele. Né? Porque muitas vezes o cliente nem sabe o que ele precisa. E essa é uma dos nossos desafios enquanto técnico comercial, né? Mas nessa tua vivência, digamos assim, internacional, como tu comentaste aí no México, né? E agora também com contato com fornecedores, né? Sim. O que tu identifica, assim, de... As tuas percepções, né? Cara, as diferenças, digamos assim. Em relação a outros países, né? Índia, China, Estados Unidos. Recentemente, né, nós tivemos oportunidade, né? Eu e o Jean, de estar agora, ficamos 3 semanas fora, fomos uma semana para a Índia e 2 na China, na feira em Pequim, a maior feira. Não era, mas essa feira já se tornou a maior do mundo, né? A gente, né, sempre fala, a maior feira do segmento é na Europa, nos Estados Unidos, mas a da China já passou faz tempo. O que tu observa, assim, primeiro ponto, assim, olhando indústria, olhando fábrica, nós somos muito bons no Brasil, acho que esses que são os pontos positivos da indústria brasileira, assim, que eu acho que nós temos que sempre estar ressaltando. Empresas, na grande maioria, muito mais organizadas. Fábricas organizadas, fábricas que têm processo, então tu percebe que isso, o Brasil é muito bom. Então, experiência até no México, quando eu trabalhei lá por um tempo, e outras empresas que a gente vai visitando. E o segundo ponto que eu ressalto muito é a flexibilidade, a adaptabilidade do brasileiro. Acho que esse é um ponto que, assim, é unânime, o quanto o profissional, seja lá desde o operador, o analista, o engenheiro, o supervisor, como ele consegue se adaptar facilmente às adversidades que vêm. Tu percebe, assim, por exemplo,
no México. O México, cara, muito, muito trabalhador, povo, mas é 100% seguindo São papel. seguidores. Seguidores, papel. Que é bom, né, para uma empresa grande, seguir procedimento. Mas se tu não escreveu lá que aquela vírgula tá no lugar errado, o brasileiro ele tem um poder de adaptabilidade que eu acho que a gente não pode perder. Claro que isso também tem que vir com processo, com organização, mas esse para mim é um ponto extremamente positivo. Pontos que eu acho que nós estamos ainda aquém é o nosso Parque Fabril. Acho que o nosso Parque Fabril, olhando como usinagem, aquilo que a gente vê no mundo, né? Infelizmente, as máquinas aqui para chegar para nós ainda são máquinas que se tornam bastante caras, né? Então, assim, é um investimento pesado, mas a gente vê os nossos Parque Fabril que ainda precisam de renovação, né? Ele ainda é um Parque Fabril um pouco antigo. Então, assim, tu vai olhar... Por exemplo, tu vai na Feira da China, eu não tive oportunidade, foi a minha primeira, né? Mas o Jean comentando comigo, ele falou, Diogo, 2 anos atrás a gente não tinha máquina 5 eixos quase exposta na feira. Agora, cara, tudo stand que tu vai, tu vê máquina 5 eixos, tu já vê aquilo que tá vindo de novo, é máquina grande, comandos novos, versões novas. Então isso... É muito mais rápido. Muito mais rápido. Muito mais rápido. Talvez a gente está uns 3, 4 degraus atrás ainda. É isso que eu ia te perguntar, Diogo, porque a gente tem a percepção de que no Brasil tudo chega com delay, né? Tudo chega mesmo. Eu não sei se é só... E aí tu pode colaborar conosco, se é uma percepção ou se é uma realidade, essa nossa ideia de que tudo no Brasil chega com um certo atraso, vamos dizer assim. E aí tu tem que fazer chega. Porque daí o que acontece? Eu quero trazer uma máquina diferenciada. Aí eu tenho a minha assistência técnica da própria Altec que eu tenho que desenvolver para que a gente consiga fazer. Então já leva um tempo para isso. Aí eu tenho os meus clientes todos que por mais que eu possa lançar algum produto, eles também vão ter as suas, né, as suas crenças, os seus... Cara, isso aí é novo. Prefiro ficar com meus centrinho 3 eixos ali, ou meu torninho simples ali. Então tu percebe assim algumas coisas que tu começa a perceber na usinagem, né, em máquinas de usinagem. Torno com ferramenta acionada é uma coisa que até no passado não tinha tanto. Hoje em dia já começa a ver mais. Eixo Y no torno. Então é centro com quarto eixo, agora com quinto eixo, com mais velocidade. Então se tu começa a perceber que essas mudanças estão cada vez menos, levando menos tempo, mas ainda leva. Ainda leva. Tu percebe sempre, às vezes colocar alguma coisa nova. Então acho que é isso. Cabe também nós, Altec, acelerar isso e colocar no mercado isso para com que a gente consiga mostrar que existam coisas, às vezes, que podem fazer bastante sentido para algumas empresas. Né? Mas tu também acredita em partes essa demora em função até da própria indústria, que não mentalidade, não compra, assim. Digamos assim. Pode. Infelizmente, né, nós temos bastante empresa aqui, né, que prefere manter o seu processo, que sempre fiz assim, né? Essa palavra, essa palavra a gente escuta bastante. Né? Claro que a gente tem que respeitar, né, porque a empresa teve sucesso, ou chegou até aqui dessa forma, mas por que não fazer diferente, né? Por que não tá ganhando não dinheiro, usar, mas né? pode ganhar mais. Por que não usar, talvez, né? Isso acho que é uma coisa que a gente lá dentro da Altec também, nas nossas conversas, a gente fala muito, né? Vamos tentar fazer diferente, cara, de uma forma controlada, de uma forma pequena, de uma forma que tu consiga monitorar. Não deu certo, putz, beleza, vamos voltar, mas que a gente tente ousar um pouco. Eu acho que isso faz parte da indústria, né? Da gente conseguir resultados diferentes, né? Ou resultados melhores fazendo alguma coisa diferente, né? E até a questão em termos de produtividade, né? Hoje, por dados, né? Nosso país, ele não a indústria não é tão produtiva, né? E aí a gente acaba abrindo margem para concorrência externa, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E a gente está competindo né? A gente compete com o mundo inteiro hoje em dia. A gente não compete só com Caxias, com é global, a região, né? É global. É quanta empresa que deixou de fazer ferramental aqui no Brasil e está fazendo na China. É tanta empresa que está deixando de comprar máquina aqui e está comprando direto da China, ferramenta. Então, isso por quê? Porque talvez a gente perdeu o timing de cravar nosso pé lá para que a gente conseguisse ter sucesso, né? Mas falando de mentalidade, Diogo, o que que tu enxerga de diferença na mentalidade por exemplo, do pessoal da China, por exemplo, com relação ao Brasil? Porque a gente vê que lá sempre se baseia pela China, que é a maior potência. Hoje é a indústria do mundo. Né, a indústria do mundo. Mas tu enxerga alguma diferença de mentalidade, de aceleração, O regime de trabalho deles é muito por exemplo, assim, a gente lida com vários fornecedores chineses, né? Se eu peço algo para eles, alguma cotação, alguma informação,
Às vezes é 5 minutos, 10 minutos. Então parece que eles estão plugados 24 horas para atender bem o exterior, né? Que hoje é muito importante para eles, só o mercado. Eles têm uma economia tão grande que já é pequeno o próprio consumo chinês. Então eles têm que exportar para conseguir trabalhar nesses regimes. Então, eles estão com uma visão muito de atender bem o mercado externo, né? E aí, claro, né, a Altec, até pelo tamanho que já se tornou de relevância aí de nacionalização de máquinas, eles são extremamente rápidos, que eu acho que às vezes a gente deixa para amanhã. Amanhã eu vejo. Eles não têm isso. Se precisar, eles ligam às 10 da noite. Se eles precisarem, eles querem fazer negócio, eles querem conversar, eles querem atender bem. E às vezes eu acho que esse é um ponto que às vezes a gente falha. Eu coloco, que acontece às vezes. Chegou ali às 4, 4h30, 5 horas, 6 horas, não, vou deixar para amanhã. Esse de fazer e fazer no momento, fazer na hora, eu acho que isso é algo que assim, nós poderíamos fazer diferente aqui. Eu acho que esse é um ponto que eu percebo muito, né, o chinês pro brasileiro. Então isso faz com que provavelmente dentro das fábricas lá, não tem aquela experiência também de vivência de dentro de fábrica lá, mas deve ser igual. Deve ser igual, é do imediatismo de conseguir fazer as coisas rápido, e isso talvez fez com que eles crescessem naqueles ritmos que eles estão crescendo, né? Então acho que esse é um ponto que a gente tem que sempre colocar como não deixar para amanhã, né? Fazer hoje aquilo que não espera. Um outro ponto também, né, que a gente fala volta e meia, é sobre a questão da criação propriamente dita, né? De produtos, aqui no Brasil, a gente vê nesses países, e talvez tenha essa mesma percepção, né? Nesses países como a China, Estados Unidos, Japão, Alemanha, o pessoal investe muito em pesquisa e desenvolvimento. E o Brasil, nesse aspecto, ele não investe quase que nada. Né? Ou se investe, mas é para exportar pessoas para trabalhar nesses países. E é incrível aquilo que a gente tinha, né? Faz 10 anos, a gente sempre, a máquina de origem chinesa, elas são duvidosas. Já foi isso. Já foi, tá? Trabalho 25 anos comprando máquinas, a grande maioria das máquinas de procedência mais japonesas ou europeias. Cara, eu entrei nesse universo agora 1 ano e pouco, tu vai fazer uma análise aprofundada, técnica, às vezes, de estrutura, de, né, guia linear, fuso de esfera da máquina. Claro que tem de tudo, né? Mas, né, aí vai muito também da empresa selecionar e definir um escopo muito bem, né? Então, eu acho que isso a Altec, ela preza muito. E, assim, a gente vê que as máquinas que a gente tá... Cara, a máquina é muito boa. O fundido é feito internamente pela própria empresa, as peças são de extrema qualidade, a montagem ela preza por vários controles, e isso vem muito da engenharia que eles colocaram ali por trás. No início era meio que cópia, hoje em dia tem toda eu fiquei impressionado, por exemplo, na Índia e na China, em algumas empresas que a gente foi, sobre o quanto que eles têm de processos de controle. Eu achei que, cara, pela quantidade, eles teriam um pouco controle. Cara, é muito controle. É máquinas de tridimensional medindo as peças, é gente fazendo análise com relógios, é controles que eles fazem em papel ou às vezes diretamente num sistema, onde já vai, se eu tive um problema com essa máquina, ele já sabe quanto que deu a medida, ele tem esses registros, coisa que erroneamente às vezes a gente acha, o chinês faz de qualquer jeito. Então, isso vem muito do que eles aprenderam, desenvolveram e estão melhorando. Que é a pesquisa e desenvolvimento que eles têm lá. Toda empresa que tu vai tem uma grande área de engenharia, de projeto, pensando em já o que está nascendo de máquina nova. Eles já usam alguns distribuidores no mundo para ajudar em alguns pontos. As máquinas que tu vendeu no Brasil, que tipo de problema que tu teve? Na Rússia, às vezes é frio, ou na Europa, Sim, tem as particularidades, vamos dizer assim. No Brasil, essa máquina aqui nós tivemos X problemas com o trocador de ferramenta. Mas o que foi? Tu pode me explicar melhor? Já pensando no que eles vão fazer para os próximos desenvolvimentos, né? Então, isso tem melhorado muito, tá? E isso realmente é dinheiro que tu coloca e é dinheiro da última linha, né? Então, assim, por quê? Porque é médio e longo prazo que tu vai ter esse retorno. E aí, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que melhorar, sim. Outra coisa que eu noto, assim, que talvez até gostaria da tua opinião, aqui no Brasil nós temos algumas grandes empresas, né, que têm seus departamentos de pesquisa, de desenvolvimento, né, claro, inovação, mas eu vejo que talvez na China tu tenha muito mais empresas menores que também trabalham isso, né?
Quase todas elas. É. Tu olhar no nosso segmento de bens de capital, de maquinário, tanto de máquinas de usinagem quanto injetoras e corte e conformação, todas têm. E empresas que às vezes não são tão grandes. Empresas médias, empresas gigantes, e, realmente, eles estão fazendo isso bastante. Então, claro que aquela conversa que eu tive agora no último questionamento, a gente sabe que nós temos baita empresas aqui, né? Grandes empresas com grandes áreas de desenvolvimento. Eu estou falando mais das empresas médias e pequenas, que por mais que às vezes tenham uma dificuldade ainda, né, da estruturação e do entender o resultado, eu acho que é um grande desafio, um grande recado vamos investir um pouco nisso, né? É legal porque isso faz com que a gente tenha um diferencial, né? Os chineses, todas as empresas que tu conversa diretamente com todos os engenheiros. Tem o engenheiro da parte eletrônica, da parte de programação, da parte de robótica e assim vai. Mas o que tu atribui esse nosso atraso, digamos assim? É uma questão cultural, uma questão estrutural? Formação. É muito engenheiro ou muito curso, muito profissional qualificado que se põe no mercado na China, né? Até pelo volume de pessoas que lá vivem, né? Mas eu acho aqui, né? E aí é uma crítica, talvez, que a gente faz, é que a gente deixou de dar valor para a formação de base também, né? Dos nossos profissionais, né? Hoje ficou muito fácil, talvez tu entrar para uma engenharia, mas tu não fez a formação básica de curso técnico, que às vezes a gente fala, mas precisa de um engenheiro. Cara, a maioria dos problemas de uma empresa não se resolve, às vezes, com conhecimento de engenharia. E o curso técnico, esse curso de base, eu acho que infelizmente, ele enfraqueceu um pouco, né, no Brasil. E isso, para quem vive muito intensamente esse mercado, tu percebe que essa formação nossa no mercado, ela entra muita gente, entra com conhecimento, né, de cálculos e de contas, mas aquele problema básico e simples que a grande maioria das indústrias precisa, a gente tem dificuldade, né? E aí acho que é meio que unânime tu achar profissionais bons com essa experiência, né? Acho que isso é uma diferença. Mas a gente está falando de cultura. Cultura realmente. Cultura. É de não pular etapas, de não pular passos, degraus, né? E principalmente, além da cultura, investimento. Investimento em educação, que é basicamente isso que tu está falando, né? E a gente também saber como profissionais, a gente lida com muita gente que entra, né, nova lá na empresa. E é todo mundo assim, né? A gente tentar fazer com que esses profissionais não pulem etapas também, né? A gente, como às vezes os empregadores também, fazer com que a gente consiga que essa pessoa passe lá pelas atividades mais simples ou de base para fazer com que ela dê valor também para cada passo que ela vai. Infelizmente, o nosso mundo hoje em dia, ele, acelerado. Né, nós temos isso, né, coisa muito boa, mas né, que qualquer coisa tu é ChatGPT, Google e às vezes tu deixa de exercitar na prática alguma coisa que para o nosso universo ainda de técnico, a gente às vezes precisa, né? Sabe que isso também vai de encontro, né, o que eu percebo, né, a minha visão, por exemplo, dos outros, que é o que tu falou, acabou de falar também, dos outros países, é a disciplina, né? A disciplina nessa construção. Hoje tu falar em construir carreira, e isso é o que a gente sempre fala também aqui no Papo de Indústria, que a gente precisa tornar a indústria mais atrativa para que as pessoas possam querer construir a carreira dentro da indústria, o jovem, enfim, tudo mais. Então, essa disciplina é que eu vejo que o brasileiro tem, e tu acabou de falar, né, na questão de deixar para amanhã, o brasileiro tem muita dificuldade nessa questão disciplinar. Né, que talvez em outros países seja uma coisa mais, talvez até mais impositiva, vamos dizer assim, pega na China, é tudo muito impositivo também. Hoje de 100 ou de 10 pessoas que tu vai visitar, de 10 clientes que tu vai visitar, eu acho que é unânime, tá? Vamos dizer 9, não vou falar unânime, mas 9 vão falar que é muito mais fácil comprar um equipamento do que ter um profissional qualificado para operar esse equipamento. Então isso mostra uma dor que nós temos, Então é muito mais fácil hoje, claro, a gente fala de um valor alto, que às vezes a gente vai ter que dar uma financiada ou vai ter que pagar em prestações, mas é mais fácil fazer isso às vezes, né? Vamos dizer, eu prefiro fazer uma dívida aqui que eu sei que eu vou pagar, tal, do que ter uma equipe, né? Que às vezes não é só uma pessoa, é uma pessoa em cada turno, operando ali que me dê tranquilidade. É quase que unânime. Tu vai conversar com os nossos clientes e eles falam, pô, Diogo, comprar a máquina para mim é o mais fácil. Às vezes o mais difícil é achar gente qualificada, principalmente quando é uma máquina às vezes um pouquinho mais, né, mais complexa. Então, isso a gente não tem profissional. Nós lá como Altec, nós não temos às vezes os operadores para operar a máquina, mas equipe técnica para instalação, para pós-venda, para serviço, sempre
tá precisando de gente. Nós sempre estamos com vaga aberta porque a gente não consegue, né, completar o quadro pela necessidade, pelo aumento que a gente está tendo de máquinas, de profissionais qualificados, para que também a gente saiba que vão lá na planta do nosso cliente E vão resolver. e que tu vai ficar tranquilo que tu vai ter uma resolução, né? E aí entra uma questão que muitas vezes parece, que nem diz a solução simples, né? Que o pessoal que não está envolvido no meio sempre gosta de trazer, né? Ah, mas então pague mais pro funcionário, né? Mas não é, mesmo que tu pague, às vezes tu não acha, né? É um dilema. Isso é bem isso, né? Pô, mas eu pago mais do que o mercado inteiro e mesmo assim não acho. Então, assim, aquela velha história, né? Acho que não sou expert aqui em gestão de pessoas ou de RH, mas não é só o salário que faz com que a pessoa fique trabalhando ali, né? É o ambiente, é a valorização, é tudo mais, né? E no nosso mundo, tu pensar uma pessoa que vai e fique 8, 10 horas, 12 horas na frente de um torno lá, tirando e colocando peça, o que mais ele, né? Depois de 2, 3 meses, um ano, o que vai fazer para valorizar, né? O que a gente pode fazer para fazer diferente, né? Então, assim, eu sempre penso muito assim, tentar trazer com que essas pessoas trabalhem cada vez mais com automação, que tu tenha cada vez mais liberdade para esse cara fazer atividades que não só o feijão com arroz, né? Operacional. Isso, e aí tu vai fazer com, claro, e aí o financeiro, claro, todo mundo precisa, mas ele não pode ser o fator primordial, né? E a gente vê essa dificuldade, Diogo, e tu vê, não é só uma questão regional, acho que é uma questão nacional mesmo, né? A gente percebe que a gente tem que estar sempre inovando, né, dentro do próprio posto de trabalho, porque são poucas as pessoas que se... vou usar a palavra se contentam, vamos dizer assim, em ficar trabalhando numa função ao longo de muito tempo. Então... É um desafio para nós que somos da indústria inovar, né? Inovar e buscar fazer ações que façam com que a pessoa seja pertencente à ambiência, como a gente fala. O plano de carreira, que a gente não falava de plano de carreira, plano de cargos, salários antigamente na indústria. Hoje a gente acaba tendo que ter um olhar mais voltado para isso. Sendo uma necessidade. Cada vez mais o funcionário fazer parte não só da produção e de outros indicadores, né? Exatamente. Isso é até uma coisa que a gente lá na Altec, a gente tem conversado bastante, né? O Jean vai estar aqui, né? Vai fazer uma outra conversa e vai falar bastante sobre os nossos desenvolvimentos, o que nós estamos colocando de novo, mas a gente está desenvolvendo, né, um software, né? O Altec Connect, a gente vai falar mais disso no futuro, o Jean vai explanar bem aqui, mas... O que a gente percebe? A gente percebe que monitoramento de OE, né? O que é OE, né? O indicador de produtividade da máquina. Hoje, se tu fizer com que o funcionário entenda isso e que ele seja, às vezes, beneficiado se ele melhorar esse indicador, que é responsabilidade, às vezes, muito dele. Cara, se tu tiver um indicador de 50% de OE, é X. Se tu tiver um indicador de 60% de OE, que tu vai produzir 10% a mais, pô, talvez tu tenha uma cenourinha maior, né? Então, acho que é fazer com que, primeiro... Hoje as nossas empresas não conseguem monitorar a produtividade sem nada, né? Por isso que a nossa qualidade é baixa, é feeling. Né? Aquela reunião que tu faz, né? Quase toda empresa faz de manhã cedo, né? Como é que foi ontem? Parou isso, mas quanto parou? Aí já não sabe muito. Então, assim, tu ter isso mais estratificado, e aí a gente está tentando, né? A gente está tentando com o nosso NCAM buscar isso daí, a gente consegue fazer com que o nosso... E aí eu não vou nem falar do dono da empresa. O cara que tá lá trabalhando, ele fala assim, pô, eu consegui estar trabalhando com 70% de OE. Isso vai fazer com que ele talvez seja promovido, que ele seja beneficiado com isso, né? E aí a gente pensa pequeno, mas tu vai ver que isso vai dar um grande impacto na empresa, né? E aí entra talvez esse diferencial do brasileiro, que tu disse no começo aí, da criatividade, né? Porque muitas vezes quem está trabalhando na máquina consegue perceber, né, os problemas. O pormenor, né? Exatamente. Pô, aquela aproximação da programação do CAN veio, o cara tá aproximando 20 milímetros da peça. Pô, será que não dá para aproximar 3 milímetros? É aquele ganhozinho pequeno que às vezes só o cara que tá ali na frente vai conseguir ver. Se tu beneficiar, se tu incentivar, tenho certeza que todo mundo vai ter uma produtividade melhor. Mas falando de inovação, de tecnologia, de todas essas soluções, todo esse ecossistema, nós queremos falar sobre os nossos parceiros, nossos patrocinadores aí. Começando então pela Altec, nosso patrocinador aí, nosso parceiro, que está apoiando o Papo de Indústria nesse projeto. Então,
Altec, né? O Grupo Altec tem 23 anos de história aí, que é uma referência no segmento de máquinas operatrizes e soluções industriais, mas também todo um ecossistema industrial. E que, como eu digo, é um entusiasta da indústria. Todas as pessoas que a gente vê da Altec tem muito essa veia de fazer a coisa inovadora. Estávamos falando dos bastidores, inclusive do marketing para a indústria, que é uma coisa inovadora também do Grupo Altec. Então, a Altec é o parceiro ideal aí para fomentar e ajudar a melhoria de processos aí em máquinas e todo esse ecossistema, né, de inovação e tecnologia dentro da indústria. E a gente sabe que tecnologia está diretamente ligado à produtividade, né? Então também gostaríamos de agradecer a Verus, né? Que é uma empresa também de tecnologia que hoje dispõe de um sistema também, né? Sistema MES, onde tu consegue fazer esse acompanhamento de produção. De eficiência. De eficiência das suas máquinas, né? Hoje também com um sistema de inteligência artificial, que faz o gerenciamento da produção na palma da mão, né? É isso aí. É um gerente de fábrica na palma da mão. Então, também agradecer a Verus, que também fomenta bastante a tecnologia e nos ajuda nesse aspecto. E também a Stulz, que é, então, distribuidor oficial da NTK e da Tungalói aqui em Caxias do Sul e na Serra Gaúcha. Então, também fomentando a inovação através de ferramentas para usinagem, melhoria de processos, otimização. Então, a Stulz também tem um grande know-how nesse aspecto de melhoria de processo. Então, perceba que os nossos parceiros todos, eles têm a mesma mentalidade, a mesma pegada e a mesma sinergia. Então, se você quiser aí dentro da sua indústria melhorar os seus processos, desde ferramentas, máquinas, sistemas de gestão, com certeza temos excelentes parceiros aí para ajudar. Falando, Diogo, de um país especificamente, que a gente vê que tem crescido, a gente fala muito da China, né? Sim. Mas tem um país que está despontando também nesse cenário industrial, que é a Índia. Sim. Tu percebe essa relação entre China e Índia? O que tu vê dessa relação e se eles têm mais ou menos esse mesmo pensamento de pesquisa e desenvolvimento, inovação? O que tu percebe da Índia especificamente? A gente vê que ela está, além de ter uma população também gigantesca, mas o que tu percebe? Porque quando a gente fala da Índia, e talvez seja um preconceito nosso, né? Do outro lado do mundo, preconceito. Tu vê aquela mundaréu de gente, é poluição, é sujeira, Então, é aquela coisa ruim que a gente vê na rede social, vamos dizer assim, né? Da alimentação, vamos dizer assim. Como é que é? Foi a primeira experiência nossa lá, então, assim, esse foi um ponto que a gente... Por que a gente teve essa experiência lá, né? Primeiro que é um pouco da... O que tem de Índia chega pouco aqui, ainda. E chega muito estereótipo. Chega muito estereótipo. Então, e a gente percebe o quanto tem, né? E a gente escuta também muito das pessoas serem muito inteligentes, muita formação de gente na área de TI. E isso fez, né? E o Jean teve no Japão e conheceu, né, um empresário lá. E ele falou, vamos, cara, fabricante de equipamentos. E a gente falou, vamos lá para conhecer, para entender o porquê. Porque né? E olhando como grupo, né? A gente não pode também só depender de uma geografia. E aí a gente sabe, né, tudo isso que está na geopolítica acontecendo no mundo, né, daqui a pouco alguma sanção de um país para o outro. Então a gente tem que ter também, né, todos os ovos não podem entrar na mesma cesta, né? Então a gente fala, vamos lá, vamos entender, vamos conhecer pontos que a gente teve de lá. Realmente é muita gente, né, a gente fica um pouco impressionado com, né, bastante gente nas ruas e é um país que está há pouco tempo independente, então é um país que apesar de ter uma história gigante, é muito pouco tempo independente, então eles estão vários passos atrás, mas crescendo muito. Muito rápido. E o que a Índia a gente observou muito? Como eles fizeram parcerias estratégicas, principalmente com Taiwan, com esses países, não chineses, mas, né, Taiwan, Hong Kong, e eles estão se desenvolvendo tecnicamente. Tu entra, nós somos numa empresa lá, e organização, processo, eu diria que mesmo nível das máquinas chinesas, talvez até um pouco melhor. Muito organizado, é um povo que é muito inteligente, muito metódico, que tem aprendido muito focado sempre na parte das exatas. Então, esse foi um ponto que chamou bastante atenção. E o quanto ainda eles têm para crescer. No nosso entendimento, vai ser a nova China. É o único país que talvez consiga, no futuro, competir, né? Ou ter uma relevância, assim como tem a China, porque ele tem um volume de gente gigantesco. Eles estão
passos largos, mas ainda muito atrás, industrializando, né? E eles ainda têm muito da fabricação para o mercado nacional, que é um mercado gigante também, que está crescendo também. Então, a gente foi lá mesmo para entender e conhecer, se aproximar, se estreitar as relações. Muita coisa de lá a gente já está trazendo para o grupo, principalmente de coisas que a gente viu lá que eles estão desenvolvendo, equipamentos e também sistemas. Eles estão muito evoluídos em, por exemplo, monitoramento de produtividade. Muito evoluídos, assim, coisas assim que a gente às vezes está aqui começando, a gente está vendo como eles já estão muito evoluídos lá dentro. Então, assim, foi um país que foi muito enriquecedor. A cultura é magnífica. A gente voltou de lá com outra cabeça, com todo o respeito, e é um país que a gente realmente, como grupo, a gente vai querer ter mais relações, a gente vai querer ter mais proximidade, já está tendo, para um futuro próximo aí a gente tem umas parcerias muito legais aí, e com certeza nós vamos voltar lá várias vezes e eles vão vir para cá também pra gente melhorar essa relação. Uma coisa que a gente percebe bastante, aí uma curiosidade minha, né? Porque muitas máquinas elas são de origem, digamos assim, da China, da Índia, mas os principais componentes são do Japão, né? Alemanha, THK, e vai indo, né? Existe já um processo de desenvolvimento de tecnologia nesse sentido nesses países? Ficamos impressionados, por exemplo, que é uma das tendências que a gente observou lá, e a gente está claro que a gente ainda está estudando, por exemplo, comandos de máquinas chineses. Aquilo que a gente normalmente escuta, né? Os alemães, os japoneses, aqueles mais famosos, claro que são, sem dúvida, são excelentes, são ótimos, é o que a gente tem nos nossos equipamentos, mas às vezes já estão começando, foi uma tendência que a gente viu na feira. Muito já comando de máquina, fornecedor de guia de esfera, guia linear, fuso de esfera, vários. Então, assim, claro que a gente ainda é um pouco, né? E aí, aquela história que a gente falou há pouco, o nosso mercado, ele também ele é bem conservador, né? Eu vou vender uma máquina, tem que ser tal comando, né? Ou tem que ser tal. E tem empresas, às vezes, que a gente tem 2, 3 japoneses que são excelentes todos. Não, eu só trabalho com esse. Eu só trabalho... Até é bom, às vezes, para padronização, para peças de reposição, mas a gente observa que cada vez mais não vai ser só a máquina de origem chinesa. Vai ser os componentes. E os componentes também estão evoluindo. Eles estão indo agora eles começaram com o macro e agora eles estão indo para o micro. Isso é uma tendência que a gente observou bastante lá também. Eu queria te fazer uma provocação. Eu gosto de fazer algumas provocações aqui no Papo de Indústria. Falando do Brasil, fora a questão de mão de obra, de qualificação, que nem a gente já falou, que é uma das dificuldades que nós temos. Por que o Brasil não consegue ter um produto próprio? Por que o Brasil não consegue produzir uma máquina própria? A gente vê isso no automobilismo, por exemplo. O Brasil não tem nenhuma marca de origem brasileira, né? Tem montadoras e tudo mais, mas teoricamente a tecnologia vem de fora. Tu gosta de me provocar. Vamos lá. Não, eu acho que fora a questão técnica, esbarra na questão do custo, de imposto, tributação. Tributação. Né? O que tu, na tua visão, não sei se tu já fez essa reflexão, provavelmente fiz. Mas o que tu enxerga nessa olhando para o mundo de máquinas ferramentas, né? Acho que assim, seria muito bom se nós tivéssemos 100% das máquinas compradas no Brasil, fabricadas todas, e que tivesse competições também, várias empresas fabricando aqui, né? Então, assim, o que a gente enxerga, né? O que eu analisando, eu vejo. Acho que sim, a tributação. Aí o outro ponto eu também, não adianta nada eu ter a fábrica de máquina, mas todos os meus componentes eu tenho que importar. Então, comando eu importo, fuso de esfera eu importo. A gente não tem a fábrica dos componentes, na grande maioria aqui. Eu acho que o outro ponto volta a repetir, nós não temos qualificação de mão de obra para ter empresas que necessitam automóveis, máquinas, de um grande volume de mão de obra bem qualificada. Acho que isso também deve ser um impactante, principalmente com relação a custo da mão de obra, o quanto que tu vai ter que ter para despender isso, certo? E aí outra coisa que a gente também tem que entender o mercado brasileiro não é um mercado em máquinas ferramentas, que nem de perto é um mercado da China, um mercado da Índia. Então, assim, o mercado brasileiro não é um mercado gigante. Máquinas, ferramentas. Então, como que a gente fazer para ter também escalabilidade? Porque tu não vai poder fazer só máquina para o Brasil. Tu vai ter que fazer máquina para o Brasil e também exportar. Então, como fazer isso para também ser
importante, né? Tu fazer todo desenvolvimento, todo um parque fabril para te fazer as tuas máquinas para mandar pro Brasil, que já não vai ser fácil, porque daí também tem muito do regionalismo no Brasil e mandar para fora. Então, eu enxergo que esse pool de fatores é o que esbarra, né, no Intermais, né? Intermais. Infelizmente, a gente tem muito pouco no Brasil, né? Ou quase nada, né? Porque a gente vê, não só no setor de máquinas, ferramentas, né, mas em vários setores, né, que é muito difícil essa questão da criação, né? Criação. E normalmente depende de algum incentivo, alguma questão... Bem alto, né? E até alguma questão política, né? Tem tudo isso. Porque hoje nós temos uma indústria de aviões, né? Por exemplo, que é uma referência no mundo, né? Uma das poucas no mundo, né? É uma das melhores. Né? Mas para ela chegar onde chegou... Muito incentivo, né? Muito incentivo, né? Mas é exatamente, que nem o Diogo fala. Avião o mundo inteiro usa e numa escala gigantesca, vamos dizer assim, né? Pouca concorrência. E pouca concorrência. Agora tu coloca lá, na feira da China que a gente teve, a gente mais ou menos contabilizou lá e viu pelos flyers, só de fabricante de máquina chinês, mais de 500. Tu imagina? Imagina a competição também, né? Não tem mercado para tudo isso lá, então eles vêm para fora, vêm para tudo quanto é lugar. E aquilo que a gente na Altec, a gente tem prezado muito, e eu acho que isso cada vez mais... E não estou falando da Altec, acho que é o mercado brasileiro. Só vender a máquina, tu tá fadado a daqui a pouco tá todo mundo aqui vendendo direto. Tu tem que vender a máquina, tu tem que vender, e aí a Altec tem começado muito forte com automação, com soluções prontas. Então, não vender só o torno, vender a carga e a descarga do torno, vender o dispositivo para te prender, o robô, a programação, vender o monitoramento, que daí vem muito para a parte de tecnologia e de IA que a gente tem desenvolvido. Então, e o One Stop Shop, que é o que a gente sempre preza lá. Só vender a máquina, tu consegue, tu vende, tu sabe que ainda tem mercado, mas a tendência é cada vez mais na tua pirâmide diminuir só a venda de máquina sozinha. E entregar uma solução. Uma solução, por quê? A gente tem falando várias vezes aqui, né? Falta de mão de obra. Hoje, para te fazer uma automação de carga e descarga de dois tornos, às vezes tu paga uma mensalidade, a gente tem a possibilidade de fazer um rento, alguma coisa assim, que a parcela é muito menor do que o custo da mão de obra. Se tu fizer a conta, claro, mas eu vou ter que ter um cara mais qualificado, que vai ter que mexer e tal, mas se tu fizer a conta e o cara quiser pensar em crescer, talvez não só comprar a máquina. Comprar mais do que isso, e a Altec ela tá pronta para entregar isso. Entregar o serviço junto. Serviço pronto, One Stop Shop, que é isso que a gente preza. Indo nessa linha de raciocínio, Diogo, como é que tu enxerga a receptividade desse nosso público aqui brasileiro com relação a isso? Automação, entregar mais na automação, o pessoal ainda tem muita resistência nesse aspecto. Como é que é? Porque isso é um desafio para todos nós que estamos. Se eu fosse colocar a palavra ainda que eu vejo é um pouco de medo do novo. Eu vou botar um robô, mas é tão difícil mexer com robô. Ficou aquele estigma, mas eu acho que esse talvez é um ponto, mas ainda tem resistência, mas eu acho que cabe sim a nós que estamos do outro lado, querendo divulgar, mostrar, fazer conta, explicar o que a gente está fazendo e não simplesmente ir lá e vamos colocar não, explicar como é que trabalha, quanto é que hoje o teu gasto aqui. Dessa forma aqui eu não tenho mais troca de turno. Ou eu tenho uma troca de turno minimizada, né? Ou eu consigo trabalhar um pouco mais, ou eu consigo fazer um pouco mais rápido. A carga e descarga ela vai ser sempre, vamos dizer, voltando no carga e descarga de uma máquina. É sempre um valor constante, né? Às vezes com o operador, às vezes ele está fazendo alguma outra atividade, parou a máquina, ela, né? Não é um número constante de produção. E aí tu conseguindo com qualificação técnica de quem está vendendo também, ou de quem está ali suportando, tu fazer com que o teu cliente fique tranquilo. Porque simplesmente empurrar uma célula robotizada, tu vai fazer, tu consegue fazer. Mas tu vai perder um cliente. O cliente talvez não vai ficar satisfeito porque ele não entendeu os pormenores. E nem o quanto isso vai ter de benefício para ele. E é isso que a gente tenta fazer. A gente tenta tecnicamente mostrar o porquê que vale a pena. E às vezes vale a pena também não vender. Às vezes tu conversa com o teu cliente coloca algumas restrições e tal, e tu percebe assim, não está no momento. Vamos segurar, vamos continuar vendendo a máquina para ele, vamos continuar tendo a relação, mas ele vai automaticamente, não tem como fugir. A automação não tem como fugir. Infelizmente não tem como fugir. Então a gente vai ter que, é um ponto que a gente tem crescido muito, a gente tem conversado muito, a gente tem estruturado muito. Claro que numa humildade, numa tranquilidade, a gente não quer forçar nada, mas a automação nas nossas indústrias, do nosso segmento, e não importa se a empresa é grande ou pequena,
né? O robô ainda é muito pouco difundido no Brasil. Então a gente vai precisar, por quê? Porque a gente tem que ser competitivo não só com a gente, né? Temos que ser competitivo com o mundo, né? Como tu mesmo falou, a competição já não é mais regional, é global. Não é. Mas um outro ponto que eu acho acredito muito nisso, é quando se fala em tecnologia, se tem ainda a percepção de que tudo é muito caro. Que não é acessível. Então empresas, por exemplo, do porte da nossa, por exemplo, tu já fica, não, cara, robô não é para nossa inimaginável, né? Exatamente. Mas talvez seja uma questão cultural, né? Que a gente tem que abrir abrir a mente, abrir esse leque de oportunidades para enxergar isso como redução de várias custo, vezes, né? Em algumas análises que a gente fez de retorno para empresas, e a gente faz muito isso, cada vez mais estão tendo mais procuras. A parcela da automação, às vezes, ela é menor do que a parcela da máquina. E o pessoal fala, não, tu vai comprar um torninho, mas tu fala, é muito caro, imagina. Cara, isso aqui vai custar tanto a mais para ti, vale a pena, não vale a pena, né? Vamos dizer que tu tem uma queda de produção, tu vai parar o operador, tu vai ter que fazer uma demissão, tu vai ter que fazer... E aí tu começa a entender que não é só o dia a dia, tu tem que entender os pormenores de um processo de automação, e aí tu vai entender também que cada vez mais tá muito fácil mexer com o robô, tá muito fácil automatizar, tá muito fácil, deu um probleminha, cara, é muito simples, tá cada vez mais sendo simplificado esse processo, e aí, claro, tu consegue, e aí esses mesmos clientes que compram, eles são os nossos maiores vendedores. Não é nós, às vezes, explicando, é a gente mostrando cases, é a gente mostrando casos que aconteceram de sucesso que vão fazer com que a gente replique e cada vez mais essa automação perpetue no Brasil. Né? Mas assim, hoje eu vejo aqui pela nossa região, muitas empresas ainda são lideradas por pessoas, digamos assim, mais antigas. Da velha guarda. Da velha guarda. E eles têm uma visão muito conservadora. Né? E muitas vezes a nova geração que está vindo, que seria a sucessão, né? Ainda não tem essa liberdade, né? Os mais antigos não dão a liberdade de... Tem melhorado. Tem melhorado, né? Mas ainda é um papo que a gente sempre tem. E às vezes vários que a gente já foi... meu filho agora que está vendo isso daí, eu quero ver a máquina. Se ele... Deixa ele... A automação é com ele. E várias vezes acontece isso, mas eu acho que assim, isso daí também, volto a repetir, é gradual, não adianta forçar a barra. É uma maturidade, né? Que vai acontecendo. E aí eu acho que assim, aí eu incentivo, né, que a gente vá também ver o que tem fora do Brasil, porque daí isso também vai fazer com que a gente vai ficando com a cabeça um pouquinho mais aberta, cada vez mais tentando buscar um novo. A gente falou também aqui, né, o ousar, né? O ousar eu acho que nós precisamos ousar mais. Né, pra gente ter resultados diferentes, então, e aí eu acho que a gente vai ter sucesso. Acho que é bem isso. Muito bem, chegamos ao fim, Diogo. Já acabou? Acabou. Acabou, mas mas é um assunto muito interessante, né? Mas o bom sempre dos episódios é quando a pessoa tem esse sentimento de que faltou tempo. Mas vamos... a gente sempre costuma dizer que sempre tem espaço para a gente falar em outras ocasiões também, para a gente seguir com esse assunto. Esse assunto eu digo assim, ele é muito, muito importante a gente trazer para a mesa, Diogo. E até despertar, talvez, insights nas pessoas, despertar essa receptividade para esses assuntos, porque o Brasil precisa dessa renovação. O Brasil precisa estar se atualizando. A gente, como tu mesmo falou no início, estamos com um parque fabril antigo, né? É até forte essa palavra, mas é sucateado mesmo. É difícil, tem muitas empresas que não conseguem dar a volta. Então, a gente tem que trazer esse assunto para a mesa. Tem que trazer esse assunto para a mesa para a gente poder fomentar isso. E até uma questão que eu achei bem interessante da tua fala, a respeito, por exemplo, da Índia, que o pessoal é muito das exatas, né? Ciências exatas, né? E aqui no Brasil a gente é muito das humanas, né? É isso aí. E talvez por isso, dada a proporção de população também, né? Talvez seja a hora de também ter um incentivo maior para ciências exatas, né? Com certeza. Acho que acho que é importante. Vem muito do estigma de que fazer uma faculdade de exatas às vezes é mais complicado, mas eu acho que e com certeza, e para nós, do nosso mundo, né, da nossa indústria, é muito exata, né? Claro que a humana é muito importante, mas tem que ter. Seria bom conciliar os dois. Acho que é muito desproporcional hoje aqui no Brasil, né?
É aquela coisa que a gente fala aqui no Papo de Indústria, é humanizar a indústria. Humanizar a indústria, perfeito. A gente conseguir ter essa relação de exatas com a parte humana também. Legal. Muito bem, antes de nós terminar, a gente queria agradecer mais uma vez Obrigado. ao Diogo. Obrigado, Diogo, pela tua presença. Foi muito engrandecedor aí o nosso bate-papo. Obrigado por compartilhar o teu conhecimento aí. Obrigado pelo convite. Acho que assim, essa parceria que a gente está construindo, acho que ela é muito boa, é para a gente conversar, é para a gente estreitar as relações. Lisonjeado para participar aqui um pouco com vocês, falar um pouquinho do que a gente tem vivido, né, e o que a gente tem aprendido aí nos últimos anos, e como Grupo Altec, né, só agradecer essa abertura e se colocar à disposição para quem estiver escutando, para quem estiver vendo, para vocês, para ajudar. A gente está à disposição para ajudar, seja lá quem for, seja lá qual for o cliente de qualquer região, qualquer segmento, a melhorar a indústria. Acho que esse é o nosso principal objetivo. E a gente falou bastante de usinagem, né, que acho que é o principal... Eu digo assim que é nosso chão, né? Isso. Mas a Altec também dispõe de muitas soluções, né? A gente sempre fala que a gente trabalha muito com tudo que é da indústria metálica, então seja lá usinagem, seja lá corte a laser, dobradeiras, qualquer corte com formação. A indústria do plástico, então injetoras de plástico, automações, e a indústria do alumínio, né? Então a gente também tem um segmento de injeção de alumínio, aí sem contar a nossa unidade de robótica, que ela entra em todas elas, né? Então qualquer um desses segmentos a gente pode ajudar. Ótimo. Então, agradecer mais uma vez ao Grupo Altec. Muito obrigado pela parceria e fazer o nosso convite aqui ao nosso pessoal aí que segue fiel nos acompanhando aí, para seguir a gente, compartilhar, fazer com que a gente leve esse conteúdo para mais pessoas, que com certeza é engrandecedor e pode ajudar muita gente que tem essa resistência, vamos dizer assim, a abrir um pouco a mente. E fazer aquilo que a gente sempre fala, que é voltar a tornar a indústria protagonista. É isso que a gente quer. Então, obrigado aí, gente. Valeu. Até mais. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.